Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Espírito Santo, leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito. Espírito Santo, aquele que convence os corações. Tu és aquele que nos guia na verdade. A tua voz nos traz consolo, Espírito. Faz morada em nossos corações. És bem-vindo, tua presença satisfaz, não há outro, nosso amigo em todo tempo, Espírito. Espírito Santo,
Queridos, hoje o título da mensagem é Quem Nós Somos. Quem nós somos. E Gênesis capítulo 3, versículos 4 a 11 diz assim: Então a serpente disse à mulher, preste atenção, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? E uma das coisas que eu aprendo quando leio essa parte, dessa passagem bíblica, é uma pergunta que eu me faço todas as vezes que eu passo por esse texto. E a pergunta é a seguinte, a quem é que eu estou ouvindo? O texto diz que Satanás colocou à prova aquilo que Deus disse ao homem. E ele começou a questionar, fazendo comentários que a palavra de Deus não tem tanto valor assim. A serpente começou dizendo, Deus disse que você vai morrer, mas não vai morrer não. Não é bem assim. Tentando descredibilizar a palavra de Deus e colocar dúvida, colocar outras vozes no mesmo patamar de credibilidade que a palavra de Deus tinha. E ele começa a perguntar então, olha, é isso que Deus disse? Não é bem assim. Certamente você não morrerá, fazendo com que o homem e a mulher tivessem dúvidas com relação ao que Deus disse e aceitassem outras vozes. Por isso, ali no fim do versículo que nós lemos, Deus pergunta, quem é que disse para você que você estava nu? Quem é que você está ouvindo? A quais vozes você tem dado ouvido? Por isso, quando eu leio esse texto, a pergunta que me vem é, qual voz eu tenho ouvido? A serpente pergunta, não é isso que Deus disse? Ou seja, Satanás quer colocar as circunstâncias, quer colocar as suas ações, quer colocar as mentiras dele no mesmo nível de credibilidade que a palavra de Deus tem sobre a sua vida. Satanás quer que você tire os olhos de quem Deus disse que você é e você dê ouvidos às palavras mentirosas dele. Ele quer que você dê ouvido à voz do desempenho, por exemplo. Ele quer que você dê ouvido à voz das circunstâncias. Ele quer que você tire a voz de Deus de sobre você e ouça a voz de Satanás. Ele quer tirar a credibilidade do que Deus diz a seu respeito. A ideia dele é fazer você achar que você não é o que Deus diz que você é, mas que você é as coisas que você faz. Ele sempre vai tentar te levar a fazer algo que faça com que você duvide da sua identidade. Será que não é isso? Será que você não pode? Você é crente, mas você não pode tal coisa, né? E aí você quer provar que pode. Ele vai sempre querer que você duvide da sua identidade. Faça isso, faça aquilo. E quando você erra, você pensa então que você é o seu erro. Você começa a pensar que você é um pecador. Porque você coloca a sua identidade naquilo que você faz e não naquilo que Deus diz a seu respeito. Por isso ele quer que você perca a credibilidade, tire a credibilidade da palavra de Deus sobre a sua vida. Satanás questiona a credibilidade da palavra de Deus em sua vida. Depois sugere que você faça algo diferente daquilo que Deus diz.
E depois que você pratica tal coisa, ele vem com palavras de acusação e condenação. Mas quando vocês sabem que Deus tem a verdade, a sua palavra é a verdade, aquilo que Ele diz está sobre todas as circunstâncias, está sobre tudo aquilo que você faz, está sobre toda a mentira que Satanás pode lançar contra você. É por isso que Deus pergunta a Adão o seguinte, Deus não pergunta, Adão, o que é que você fez? Deus pergunta, quem disse que você está nu? A qual voz, Adão, você está ouvindo? O que é que você tem deixado alimentar os seus pensamentos? E quando nós fazemos uma pergunta como essa, isso é muito aplicável, muito fácil de aplicar em nossas vidas, não é mesmo? A que voz nós temos dado ouvido? O que é que nós temos ouvido da parte de Deus? Ou nós temos ouvido as palavras do nosso desempenho, das nossas falhas, dos nossos erros? Ou será que temos ouvido as mentiras de Satanás? O que é que nós temos dado ouvido? A que voz nós temos dado ouvido? Vozes que nos levam para longe do que Deus diz? Ou a voz de Deus que nos traz para perto da verdade? Sabe, queridos, não importa o que Satanás diga, não importa as obras que você tenha praticado, essas coisas não determinam o seu valor diante de Deus. Porque a sua identidade não é recebida pelo aquilo que você faz ou pelas mentiras que são ditas a seu respeito. A sua identidade está baseada na graça de Deus em Cristo Jesus e em tudo aquilo que Deus fala sobre quem você é. Para Deus, você é aquilo que Ele disse que você é e não aquilo que você faz. Não duvide da palavra de Deus a seu respeito. Não duvide do que Deus disse para você em Cristo Jesus. Não coloque outras vozes na mesma credibilidade da voz de Deus. Não se distraia com essas coisas. Se Deus diz que você é salvo, você é salvo. Se Deus diz que você é justo, você é justo. Se Deus diz que você é santo, você é santo. Se Deus diz que você já é perfeito em Cristo Jesus, você é perfeito. Não deixe nenhuma outra voz te dizer ao contrário. Não duvide da voz de Deus. Se Deus disse, eu creio. Se Deus disse, eu creio. E eu sei que nós já tivemos um momento de apelo hoje aqui, onde as pessoas confessam a Jesus. Mas eu quero aproveitar esse momento, porque existem diversas pessoas que elas frequentam a igreja há muito tempo, que elas estão em grupos familiares, que elas fazem a sua leitura bíblica, que elas têm até momentos de oração em casa, mas de vez em quando elas se questionam se elas de fato são salvas. Elas têm uma dúvida no interior do coração delas, dizendo, será que se eu morrer hoje, eu vou para o céu com Jesus? E isso faz com que as pessoas tenham vergonha, tenham medo. Faz com que as pessoas fiquem afastadas e vivam aquém daquilo que Deus permite que elas vivam. Porque elas não têm essa certeza dentro delas, de que se Deus diz que somos salvos em Cristo Jesus, nós podemos viver essa vida como salvos. E é por isso que nesse momento eu gostaria de pedir que todos vocês, por gentileza, curvassem as suas cabeças e fechassem seus olhos. E eu quero dar aqui a oportunidade a você que se enquadra nessas palavras que eu disse. Talvez você comete um erro e de repente você tem dúvida se você é salvo ou não. Talvez alguém diz algo a respeito da sua vida cristã e você fica em dúvida se você é salvo ou não. Se você é essa pessoa que tem dúvida, mas se você quer sair daqui com a certeza da sua salvação, enquanto estão todos com os olhos fechados e cabeças baixas, eu quero convidar você a fazer um sinal com a sua mão. Um sinal dizendo, eu quero sair daqui com a certeza da minha salvação. Eu vejo sua mão aqui, você pode abaixar. Eu vejo mais uma mão ali, mais uma mão lá, mais uma mão ali, outra mão lá, outra mão aqui na frente. Vocês podem abaixar as suas mãos.
Mais uma mão lá atrás. Não perca essa oportunidade, não saia daqui sem a certeza de que você é salvo em Cristo Jesus. Eu vejo mais uma mão lá atrás. Mais uma mão, mais uma mão. Percebe? Deus ama você e Ele quer que você tenha a certeza da sua salvação. Ele não quer que outras vozes interfiram na sua vida. Por isso é que eu estou fazendo esse apelo. E eu gostaria de pedir, por gentileza, você que levantou a sua mão, você poderia, em um passo de fé, ficar em pé no seu lugar. As pessoas estão de olhos fechados, estão de cabeça curva. Ela não vai ver quem é você, mas levante do seu lugar, por gentileza. Isso é importante para você. E toda a igreja vai te ajudar a repetir essa oração, dizendo assim: Deus, obrigado por Jesus Cristo, que veio em carne, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou para me dar vida. Por isso hoje eu recebo o seu perdão, hoje eu recebo a sua vida, eu recebo a sua paz, eu recebo o seu Santo Espírito. Pai Celestial, obrigado, porque hoje eu tenho a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar, a igreja pode aplaudir ao Senhor, por gentileza. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Queridos, você é salvo. A Bíblia diz: aquele que crê e confessa o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, esse encontra a salvação, esse tem a vida eterna. Nós não podemos, entre todas as vozes que podem tentar dizer algo a você, coloque a voz de Deus acima de todas elas, e só a voz de Deus. Ouça, escolha apenas pela voz de Deus. Fique com a voz de Deus, pois só Ele pode nos ensinar quem de fato somos. Não negocie, não tire a credibilidade da palavra de Deus de sobre a sua vida. Sabe de uma coisa? O diabo não está preocupado com o que você faz. Mas ele fica muito preocupado se você sabe quem você é. O diabo não está preocupado se você faz ou deixa de fazer algumas coisas, mas ele acorda preocupado se você crê naquilo que Deus diz a seu respeito. É por isso que ele questiona tanto a nossa identidade e nem tanto aquilo que a gente faz. Ele se preocupa se você souber quem você é. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo recebeu uma mensagem da parte de Deus Pai. Uma homenagem, uma mensagem, uma declaração, uma afirmação de identidade. Que nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 a 22, que diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. Em ti eu tenho prazer. Jesus Cristo é batizado e Deus diz palavras de amor a respeito de seu filho. Ele diz: Jesus, você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você, eu me agrado de você. Uma das coisas que chama atenção nesse texto é que Jesus ainda não havia feito nada. Jesus não tinha realizado nenhum milagre, Jesus não tinha curado nenhum enfermo, ressuscitado nenhum morto, expulsado nenhum demônio. Jesus não tinha feito nenhuma atividade. Ele estava no começo do seu ministério e antes que ele fizesse qualquer coisa, Deus disse: eu amo você e tenho prazer em você. Isso nos ensina que Deus não tem prazer em nós por aquilo que fazemos por Ele, mas sim por aquilo que Ele diz que somos para Ele. A nossa identidade não está baseada nas coisas que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa identidade está baseada naquilo que Deus diz a nosso respeito. Ele tem prazer em nós, não por aquilo que podemos ofertar a Ele, mas por aquilo que Ele fez por nós e Ele mudou a nossa identidade. Jesus ainda não havia feito nada e foi chamado de Filho amado.
Por isso devemos dar atenção à voz de Deus. Mas depois de ouvir essas palavras, sabe o que acontece com Jesus? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E a história continua em Lucas capítulo 4, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Deus disse, tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. E agora o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande esta pedra se transformar em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Deus disse, tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. E Satanás agora, omitindo algumas palavras e mudando um pouco aquilo que Deus disse, faz uma pergunta, faz um questionamento, não a respeito das coisas que Jesus estava fazendo, mas a respeito de quem Jesus é. Se tu és o Filho de Deus, prova. Se você é filho de Deus, faça, me mostre, prove que você é filho de Deus. Jesus tinha recebido uma palavra de Deus sobre ele. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele estava iniciando o seu ministério. E Satanás não veio questioná-lo a respeito das coisas que ele estava fazendo. Satanás veio questioná-lo a respeito da sua identidade. Porque Satanás tem medo que os filhos de Deus saibam quem são. Satanás teme o dia em que você se posicionar como um filho de Deus. Mas ele coloca uma prova aqui, ele diz o seguinte: se você é filho de Deus, prove. O diabo vem questioná-lo com relação ao que Deus disse, questioná-lo com relação à sua identidade, querendo tirar o foco do que Deus diz e colocando o foco naquilo que podemos fazer. Tirando o foco do ser e colocando o foco no fazer. Se você é filho, prova. Mostra, faz. Mas sabe qual é o perigo de querer provar quem você é? É que no momento em que você decide provar quem você é, você tira a sua confiança das coisas que Deus disse a seu respeito e você coloca a sua confiança na sua própria força e habilidade. O perigo de você querer mostrar quem você é que você tira o foco daquilo que Deus disse a seu respeito e você coloca o foco, a sua confiança, nas coisas que você mesmo pode realizar. E quando vocês sabem que quando nós tentamos realizar as coisas por nós mesmos, nós podemos falhar. E quando nós achamos que somos aquilo que fazemos, no momento em que nós falhamos, nós pensamos que nós somos um erro, que nós somos o pecado que cometemos, que nós somos o erro que atingimos. E nós tiramos então a credibilidade da voz de Deus e colocamos credibilidade à voz dos nossos erros. É por isso que Satanás queria que Jesus provasse, para que Jesus tirasse a confiança dele naquilo que Deus disse a seu respeito e colocasse a sua confiança na sua própria capacidade. Se você tentar provar que você é bom, você vai ter que tentar provar e vai ter que se garantir todas as vezes na sua própria habilidade. Satanás então quer que você faça algo, pois assim a sua confiança não está mais em Deus, e sim em você mesmo. E nós sem Deus podemos ser derrotados, mas nós com Deus somos sempre mais que vencedores. Não tente provar quem você é. Aceite o que Deus diz a seu respeito e não deixe as outras vozes influenciarem as suas atitudes. Em tempo que está tudo bem, Satanás vem e questiona, vem e coloca em xeque a nossa identidade. Jesus havia acabado de receber uma das melhores notícias da sua vida, não é?
Você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Sabe, às vezes nós recebemos ótimas notícias. Você acabou de ser promovido. Você começou um namoro, você casou agora. Ótimas notícias. Um novo status na sua vida. Algo está acontecendo. E de repente você é promovido e vem uma voz que diz assim: agora você tem que provar porque você merece essa promoção. Alguém já passou por isso? Prova porque você se tornou um coordenador de grupos familiares. Prova porque você se tornou um pastor. Mostra para eles o porquê que você merece esse título. Você começa um namoro e agora eles dizem: agora você tem que lutar pelo seu namoro. Você casa e vem uma voz do inferno dizendo: olha, casamento é uma luta diária. Você tem que lutar todos os dias pelo seu casamento para você conseguir se manter fiel e ter um bom casamento. Isso tudo são notícias e questionamentos de Satanás para que você tire a sua confiança de Deus e coloque a sua confiança em você mesmo. Ele não quer que você saiba e viva de acordo com o que você é e o que Deus diz a seu respeito. Ele quer que você viva baseado na sua habilidade, porque Ele sabe que na sua habilidade você pode errar. Mas se você depender de Deus, você vai sempre ser mais que vencedor. Ele sabe que se você depender de Deus no seu casamento será uma bênção, o seu namoro será uma bênção, a sua promoção será uma bênção, a sua empresa será uma bênção, você será uma bênção, porque tudo aquilo que você é depende do que Deus diz a seu respeito e não depende da sua qualidade, das suas habilidades. Por isso Ele quer que você prove. Tire a sua confiança de Deus e coloque a sua confiança em você mesmo. Aí você esquece que quem pode sustentar todas as coisas na sua vida é Deus. E você passa a querer provar. Por isso, todas as vezes que dizem prove, faça, conquiste, avance na sua própria força, são vozes de Satanás questionando o que Deus diz a seu respeito. Você já viveu isso? Eu vou provar que estou certo. A dificuldade é que se você quiser provar que está certo, vai ter que provar sempre. Você vai precisar provar que você é um bom marido, uma boa esposa. Você vai precisar provar que você é um bom pai, uma boa mãe. Vai precisar provar que você é bem-sucedido, vai precisar provar que você é uma pessoa espiritual, vai precisar provar que você tem razão, você vai precisar provar o tempo todo. Em algum momento você vai errar. E aí você vai achar que você é o seu erro. Mas, queridos, quem sabe quem é não precisa passar a vida tentando provar nada. Eu sou porque Deus diz que eu sou, e não porque eu faço, e não porque eu posso, e não porque eu consigo, e não porque eu sei. Deus chama Jesus de filho amado. Você também é amado por Deus, mas nós precisamos entender uma coisa: você não foi amado porque você é amável, você foi amado porque Ele é amor. Não é porque você fez coisas bonitinhas o suficiente para ser amável que Ele te amou. É porque Ele é bom e Ele é amor, que mesmo na sua imperfeição e nos seus erros, Ele continuou te amando. É por isso que somos amados. Não depende do que fazemos, depende da decisão dEle de nos amar. Você não foi amado porque é amável, mas porque Ele é amor. Então você não precisa provar que merece o amor dEle também. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Deus diz que somos. Por isso, com toda a liberdade, repita assim comigo: arreda-te, Satanás, pois eu não sou o que eu faço, eu não sou as minhas atitudes, eu não sou a minha profissão, eu não sou o meu status social, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu vivo pela palavra de Deus, eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia.
Por mais que Satanás queira colocar dúvida no seu coração, você não é o que você faz, você é o que Deus diz a seu respeito. Jesus não tentou provar que era o Filho de Deus, Ele não tirou a confiança dele de Deus e colocou em si mesmo. Ele continuou firme com a palavra de Deus a seu respeito. Queridos, permaneçam firmes. Permaneçam firmes com a palavra de Deus. Satanás fica o tempo todo querendo que você prove. Não entre nesse ringue, não entre nessa luta, mantenha-se firme, não queira provar quem você é, aceite apenas a comprovação da palavra de Deus sobre a sua vida. Porque tem pessoas que quando está tudo bem, são tentadas a provar porque merecem aquela vida. Mas existem pessoas que quando estão em dificuldades, também são questionadas com relação à sua identidade. Jesus Cristo ouve a palavra de Deus dizendo, você é meu filho amado, e Satanás questiona a identidade dele. E quando Jesus Cristo está na cruz, ele é questionado também. Olha o que o texto diz em Mateus capítulo 27, 39 a 43. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombavam, zombando diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele, que ele prove e então creremos. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, desça dessa cruz. Se você é crente, prova. Imagina o momento que ele estava passando, Jesus Cristo crucificado, pois preferia confiar em Deus. Jesus Cristo é pendurado naquela cruz, porque ia na contramão de todo o mundo. Sendo zombado, eles faziam chacota de Jesus. Você já foi zombado, já fizeram chacota por você ser o crente? Lá vem ela de novo, achando que uma oração resolve tudo. Lá vem ele que sempre tem um versículo para citar. Mas se você fosse crente mesmo, você estaria passando por essa situação? E de repente você deixa essa voz entrar no seu coração e você pensa, é verdade, se eu fosse crente mesmo, será que eu estaria passando por isso? E começa a dar credibilidade a uma voz que não é a voz de Deus sobre você. Jesus estava na cruz sofrendo e eles diziam, olha, se você fosse filho de Deus mesmo, Ele queria o seu bem, você não estaria preso aí nessa cruz. Percebe eles zombando e questionando a identidade de Cristo Jesus aqui? Em tempo onde as coisas parecem difíceis, Satanás quer questionar a sua identidade, questionar a sua fé em Deus. E ele ainda levanta pessoas para dizerem, será que você é crente mesmo? Eu acho que você abriu uma brecha na sua vida. Outras pessoas erram, falham, pecam. Outras não, todos nós. Todos nós estamos aquém da vida que Jesus Cristo já liberou para nós. E quando essas pessoas erram, aí Satanás vem e questiona a identidade deles. Será que você é crente mesmo? Senão você não estaria vivendo assim, não é? De novo isso? Acho que você precisava se converter. E aqueles que deveriam estar ali para levantar aquela pessoa, acabam se tornando boca de Satanás para condená-las. Para questionar a identidade de alguém em Cristo Jesus, achando que a pessoa é o erro que ela cometeu e não aquilo que Deus diz sobre ela.
A pessoa errou, falhou, pecou, logo vem a condenação, e o irmão de Cristo é a boca do diabo para condenar. Aqueles que poderiam ser usados para restaurar acabam sendo instrumentos de condenação. Vai para o banco. Esses dias eu escutei uma diferente. Vai para o refrigerador. Vamos dar um gelo nele agora. Como se fosse a voz de condenação para acabar com a última chama que existe do Espírito que ainda queima lá dentro. Achando que as nossas tradições humanas, achando que as nossas ideias humanas de resolver os problemas e trazer condenação vão libertar aquela pessoa da situação onde ela se encontra. Mas não é essa a forma que a Bíblia nos ensina a resolver essas coisas. Queridos, eu e você não temos o direito de levar um filho de Deus a duvidar da sua identidade em Cristo. Eu e você não temos o direito de fazê-lo questionar: será que você é crente mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Não cabe a nós isso. Nós não temos esse direito, nós não podemos viver assim. Nós temos que ser aqueles que restauram e não aqueles que condenam. Se eu e você somos o que somos pela graça de Deus, nós temos que confiar que as pessoas são o que são pela graça de Deus também. Da mesma forma que a graça operou na minha e na sua vida, ela é a única que tem capacidade de operar na vida dos nossos irmãos. Eu não estou dizendo que todos podem errar do jeito que quiserem, mas se errar, nós temos um justo advogado, um juiz a nosso favor, que diz que nós já somos justificados pela obra de Cristo Jesus e não pelas nossas próprias obras. E se nós queremos ser tratados nessa graça, nós devemos ofertar essa graça aos outros também. Eles queriam questionar Jesus: será que você é filho? Você não está passando por isso porque você não é filho? Você não acha que Deus te abandonou? A partir desse erro que a pessoa comete, ela para de ler a Bíblia, ela não quer ir no culto, ela não quer enfrentar os irmãos. Por quê? Porque ela imagina condenação. Mas eu e você não temos o ministério da condenação, nós temos o ministério da reconciliação. Jesus não quis provar quem era. Jesus não precisou descer da cruz para provar que era filho. Na verdade, ele permaneceu na cruz porque sabia quem era. E ele desejava morrer por mim e por você, para que eu e você pudéssemos viver livres hoje de toda culpa e condenação. No deserto, o diabo disse: se você é filho, transforme a pedra. Na cruz, o diabo disse: se você é filho, desça daí. E a resposta de Jesus em todas essas tentações de Satanás foi: eu não preciso provar nada. Eu continuo confiando naquilo que Deus diz a meu respeito. Eu continuo confiando nas palavras de Deus, de que eu sou um filho amado em quem Ele tem prazer. Não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas por aquilo que Cristo Jesus fez por mim. Mas pastor, se eu não sou definido pelo que eu faço ou deixo de fazer, eu sou definido pelo que então? Você é definido pela obra de Cristo Jesus. Pense comigo no seguinte: se pelas obras não fomos capazes de desfazer o que Adão fez, você acha que seríamos capazes de, pelas obras, desfazer o que Jesus Cristo fez? Explico. Adão pecou contra Deus. E por causa do pecado, da transgressão de Adão, é que nós somos considerados pecadores. Não pelos nossos erros, pelo erro de Adão. E a humanidade tentou durante anos e mais anos e mais anos e mais anos se ver livre do pecado, livre da condenação.
Deus, inclusive, deu a lei e disse, olha, se vocês cumprirem, vocês vão estar vivendo livre da condenação. Sabe quantos conseguiram? Nenhum. Não há homem que tenha praticado boas obras o suficiente para poder pagar a dívida que a humanidade tinha para com Deus. Nós não conseguimos mudar o que Adão fez. Mas existe um. E o nome dele é Jesus Cristo, que pela sua graça, ele se fez como pecado, para morrer a minha e a sua morte. Ele pagou a minha e a sua dívida. O justo morreu pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos, aquele que não tinha pecado, aquele que era santo pelos pecadores. E porque ele morreu e ele ressuscitou, eu e você hoje podemos ser chamados de justos, de santos, de filhos de Deus. Mas algumas pessoas têm pregado por aí que você não era capaz de mudar a obra de Adão. Mas você é capaz de mudar a obra de Cristo Jesus. Eles pregam como se Adão fosse mais poderoso do que Cristo Jesus. Eles anunciam o seguinte: ei, se você fizer obras, você não consegue se salvar. Mas eles dizem, se você cometer um pecado, você deixou a obra de Cristo Jesus. E essa desgraça tem sido anunciada por aí e colocado cristãos, irmãos nossos em Cristo, debaixo de condenação, de culpa. Pessoas estão deixando as igrejas com medo de Deus. Porque imaginam que são o erro que cometeram, porque as pessoas a condenam por esse erro. Se fazem juiz sobre aquilo que não podem julgar. Confiam em si mesmas e querem condenar os outros. Eles imaginam que nós somos incapazes de mudar a obra de Adão. Mas eles pensam que são maiores do que a obra de Cristo Jesus. Mas meu irmão, minha irmã, se nós não temos capacidade de mudarmos a obra de Adão, você acha que existe em nós capacidade de mudar e alterar a obra de Cristo Jesus? Olha o que o texto diz em Romanos capítulo 5, versículo 17 a 19. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, quem é esse um que ofendeu? Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida pelos seus esforços, é isso? Pela sua vida de paz, de amor, é isso? Não, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A obra de Cristo Jesus é muito maior do que a obra de Adão. Aquilo que Adão fez não é comparável ao que Cristo Jesus fez por mim e por você. Se nós não somos o que fazemos, somos o que então? Somos o que Deus diz que somos em Cristo Jesus. Adão o pecador, Jesus o santo. Adão imperfeito, Jesus perfeito. Adão o transgressor, Jesus o justo. Eu e você estamos em Cristo Jesus e essa é a nossa identidade. Nós somos definidos não pelo aquilo que fazemos, mas pelo que Cristo fez em nós. Não é pela minha e pela sua capacidade, mas somos justos pela fé na obra de Cristo Jesus. A ofensa é de Adão, a graça é de Jesus, o nosso Senhor. A desobediência não é minha e sua, a desobediência foi de Adão. A obediência não é minha e sua, a obediência foi de Cristo Jesus.
muito mais poderoso do que o erro de Adão é a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Você foi definido uma época pela obra de Adão, mas agora pela fé você é definido pela obra de Cristo Jesus. Nossa identidade está em Cristo Jesus. Não permita nada e ninguém dizer ao contrário disso. Não permita nada e ninguém dizer ao contrário disso. Esteja sempre perto, na verdade, de pessoas que lembram você de quem você é. Pessoas que levam você a duvidar da sua identidade em Cristo, se afaste deles. Esteja sempre perto de pessoas que lembram quem você é em Cristo Jesus. É pela lembrança da identidade que edificamos uns aos outros. É por lembrarmos às pessoas o que Deus diz a nosso respeito que edificamos uns aos outros. É isso que a Bíblia nos ensina em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, as Escrituras são aptas e inspiradas por Deus para nos corrigir. Se nós saímos do caminho, não é trazendo condenação que voltamos, é lembrando quem somos, é lembrando da palavra de Deus que nos aprumamos. E a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos trazer de volta a nossa identidade em Cristo Jesus. Só a palavra pode fazer isso. A palavra que exorta, que nos faz voltar. A palavra da justiça, que fala quem você é agora em Cristo Jesus. Justiça é a declaração do supremo juiz de quem eu sou em Cristo. O que revela a nossa identidade é a palavra de Deus e não nossas obras. Lembrar as pessoas disso faz com que vivam na perfeição de Cristo Jesus e estejam habilitados para toda boa obra. Devemos compartilhar a palavra para lembrar os outros da sua identidade. Devemos compartilhar apenas a palavra de Deus. É isso que ensina, corrige, é isso que transforma as vidas. A nossa identidade está na palavra, e quanto mais lembramos as pessoas da sua identidade, mais elas podem viver quem já são. Tem muito crente lutando para viver o que já é, tentando ser o que já é. Mas se ele focar na palavra, a palavra pode afirmar a sua identidade, pode falar sobre quem você é, e você é não pelas suas obras, você é pela obra de Cristo Jesus. Diga a palavra, mas qual palavra, Rômulo? Por exemplo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu e você já somos uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que importa não é a circuncisão nem a incircuncisão, o que importa é ser uma nova criação. Eu e você somos filhos não pelo desejo de algum homem, não pelo desejo da carne, mas pela própria vontade de Deus. Nascemos e fomos gerados de Deus. Esse é quem você é isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Nós já somos uma nova criação. Percebe, somos o que somos pela graça, pois Deus disse e nós cremos nessa verdade. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto diz que Deus te predestinou para ser conforme a imagem de Cristo Jesus.
Esse texto diz que por causa da obra de Cristo Jesus, Ele mudou a sua sorte, Ele mudou o seu futuro, Ele mudou o seu passado, Ele mudou a sua história, Ele mudou a sua identidade. E hoje você não é mais definido por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Hoje você é definido única e exclusivamente pela obra de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mudou a sua história, Ele mudou quem você é, Ele te trouxe de pecador para salvo. Mas sabe de uma coisa, quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho é que Deus quer que a gente entenda algo. Você não é apenas um pecador que foi salvo. Nós não somos apenas pecadores salvos pela graça. Quando eu leio esse texto me diz o seguinte: ei, pela graça você é um filho destinado a reinar. Pela graça você é um filho amado de Deus. Pela graça você é um sacerdote que tem livre acesso ao Pai Celestial. Pela graça você é a imagem do Filho. Pela graça você é irmão de Cristo Jesus, pois Ele é o primogênito. Pela graça a sua sorte foi transformada. Você é uma nova pessoa, uma nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo na sua vida. Você não é alguém lutando para deixar uma vida passada. Você é alguém aprendendo quem você já é em Cristo Jesus. Você não é mais amado ou menos amado por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é amado porque Ele decidiu te amar. Você é amado pelo que você é em Cristo Jesus. Sabe, queridos, nós somos aqueles que são uma nova criação em Cristo Jesus. A nossa identidade está firmada naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Por isso, quando nós nos perguntamos quem nós somos, nós podemos responder: justos em Cristo Jesus. Quem nós somos? Santos em Cristo Jesus. Quem nós somos? Perfeitos em Cristo Jesus. Quem nós somos? Filhos amados de Deus em Cristo Jesus. Quem nós somos? Reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Aonde nós estamos? Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, é nele que está firmado tudo aquilo que eu sou, posso e tenho, somente em Cristo Jesus. Quem nós somos? Uma nova criação, filhos gerados de Deus, amados através da obra de Cristo Jesus. Eu gostaria que você repetisse essas palavras comigo com toda liberdade. Você pode dizer o seguinte: eu sou a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou santo, eu sou puro, eu sou perfeito em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a minha vida, não há medo sobre a minha vida. Tudo que eu faço prospera. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou tudo o que o meu Pai Celestial diz que eu sou. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Vamos aplaudir ao Senhor, celebre ao Senhor. Quem nós somos? Filhos amados de Deus, estamos firmados nele e única e exclusivamente nele, na obra de Cristo. Nós somos amados e temos acesso ao Pai por causa de Cristo Jesus. E continuem abençoados.